Olá, estamos iniciando mais um programa Entrevistas do Movimento 2022, o Brasil que Queremos. O tema de hoje será a formação de médicos, especialmente na área de pediatria, e os cuidados que temos que ter com as crianças. Vamos ter a oportunidade de conhecer as principais atividades de nosso convidado no Rio de Janeiro e em Brasília, particularmente na Universidade de Brasília, com as experiências inovadoras no Hospital Universitário de Sobradinhos. Vamos analisar a formação dos médicos nos dias de hoje e a importância da educação na primeira infância para conquistarmos um Brasil ético, sem violência, onde cada cidadão possa ser feliz. O nosso convidado é uma personalidade especial da pediatria brasiliense e brasileira. Trata-se do professor Antônio Márcio Junqueira Lisboa. O professor Lisboa é mineiro de Leopoldina e formou-se em medicina em 1950 na Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois de formado, trabalhou no Hospital de Servidores do Estado, onde foi diretor, tendo nessa época organizado o primeiro curso para a formação de neonatólogos do Brasil. Em 1967, chegou a Brasília e foi um dos pioneiros da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, onde inovou na formação de pediatras e no atendimento integral das crianças. Aposentou-se na UNB como professor titular, foi o fundador e presidente da Academia de Medicina de Brasília. Também foi servidor da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, onde implantou o novo modelo de atendimento às crianças até 6 anos. Publicou mais de 70 artigos científicos, 16 livros e 362 artigos em jornais e revistas. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria e fundou a Academia de Medicina de Brasília e é membro honorário da Academia Nacional de Medicina. É uma honra e um privilégio recebê-lo, professor Lisboa, no Movimento 2022, o Brasil que Queremos. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua atuação no Rio de Janeiro entre 1950 e 1967 e na Universidade de Brasília, a partir de 1967. Logo após a formatura, como todo recém-formado, eu procurei um emprego. E naquela época só existiam 2 possibilidades: as Forças Armadas ou, se não, um pedido político. Como eu nunca fui muito favorável a pedido político, eu fiz um concurso para aeronáutica e nela fiquei durante 5 anos, até que surgiu o primeiro concurso para pediatras no Rio de Janeiro, em 1955. Eu fui aprovado no concurso e do Hospital do Servidor do Estado. Logo, recém-formado, eu fui designado para a maternidade Alexander Fleming, recém-inaugurada, onde eu fui eleito chefe do serviço de pediatria e, posteriormente, vice-diretor da maternidade. Em 1961, eu fui requisitado para transferir para o Hospital do Servidor do Estado. E lá, o chefe de serviço, Dr. Luiz Torres Barbosa, que eu considero um dos maiores formadores de pediatra do Brasil, perguntou-me o que eu queria fazer no hospital. Eu disse que eu queria ir para o berçário. Ele perguntou-me por quanto tempo. Eu disse sempre.
E foi uma surpresa, porque naquela época os pediatras passavam obrigatoriamente pelo berçário. Não era um local que eles gostavam de trabalhar. E foi uma surpresa, o doutor Luiz teve a dizer que eu queria ficar nesse serviço que era rejeitado por todos. E aí, nesse serviço, nós tivemos a oportunidade de criar o primeiro curso para a formação de neonatólogos no Brasil. Foi o 3º ano de residência em pediatria e em neonatologia. E lá também nós tivemos a oportunidade de divulgar a neonatologia no Brasil todo. Durante o tempo que eu estive lá, eu devo ter dado mais ou menos uns 10 ou 12 cursos de neonatologia em todo o Brasil. E, para imaginar esse tipo de situação, fundamos o primeiro centro de estudos em 1959, nessa maternidade, com 15 pessoas, obstetras e pediatras. E esse núcleo inicial, para ter ideia de como é que a neonatologia cresceu, o último congresso de neonatologia aqui em Brasília tinha mais de 2.000 inscritos. Em 1962, nós formamos os 2 primeiros neonatólogos do país. E hoje, aqui em Brasília, por exemplo, nós estamos lendo nos jornais que está com uma falta grande de pediatra e de neonatólogo. Que só em Brasília nós devemos ter mais de 100 neonatólogos. Para mostrar que essa especialidade, que iniciou em fevereiro de 1961, como cresceu. Em 1967, eu saí do Rio, fui convidado para vir para a Faculdade de Medicina, que chamava Faculdade de Ciências de Saúde, para organizar a pediatria da recém-criada faculdade. E eu, em março de 67, me transferi para Brasília. Eu recebi o convite e cheguei aqui e fui ver como é que não existia pediatria. O hospital de ensino ficava localizado na cidade de Sobradinho, que o hospital universitário era um hospital de madeira que tinha até uma coleção, um museu de animais recolhidos dentro do hospital. Por exemplo, cobra, né, escorpião, lagartos. Fizeram um tipo de rato, né, de museu do hospital. E nesse hospital nós permanecemos alguns meses e trabalhando junto com uma colega. Nós éramos 2 pediatras, uma pediatra, que é a doutora Marília, que já estava aqui, e eu, e nós atendíamos a entrada para a clínica era uma porta debaixo de uma escada aberta para o exterior. E nós colocamos um lençol e dividimos o ambulatório em 2 partes. E ela atendia de um lado e eu de outro. Naquela época que eu estive lá, praticamente todos os prematuros morreram, porque as condições eram precaríssimas. Até que alguns meses depois nós fomos transferidos para a Unidade Integrada de Saúde de Sobradinho, onde eu acredito que tenha sido organizado, implantado, a maior experiência pedagógica do nosso país. Quer dizer, era um ensino totalmente diferente. E isso só foi possível porque a Universidade de Brasília, e nela a Faculdade de Ciências de Saúde, não precisava de obedecer às orientações do MEC. Ela tinha liberdade de criar aquilo que ela queria. E nessa universidade, nós tivemos ocasião de implantar uma série de atividades assim, pioneiras, né? Só para forma resumida, o ensino na Universidade de Brasília era feito por módulos, não por disciplinas. E esta foi, por exemplo,
um dos motivos de eu ter escrito este livro sobre o ensino holístico da medicina. Que nós vimos, no caso meu particular, no ensino da forma que nós implantamos, nós vimos a criança de sua maneira, de forma integral. Não existia disciplina de cardiologia, pneumologia, não. Chamava-se medicina integral de crianças e na área de adultos, medicina integral de adultos. Então, nós vimos a criança como um ser integral, como unidade biopsicossocial. Não como é visto geralmente, onde nós estudamos a parte da criança em uma área, o coração da criança noutra área, o pulmão da criança noutra área, o fígado da criança, e assim vai, onde existe uma quantidade de disciplinas espantosas. E, aliás, isso, de passagem, porque o Isaac está aqui presente, para mim, um dos grandes cientistas que prejudicaram o ensino da medicina foi o primeiro Descartes, que ele separou a cabeça do tronco, que disse que o tronco era uma coisa e a alma era outra coisa, a cabeça é outra coisa. Depois veio o Newton, que é outro físico, e disse que nós podíamos ser estudados como se fosse máquina, como se fosse um relógio. Quer dizer, pegar aquelas partes todas e estudar as partes separadas. E isso deu origem ao ensino que chama-se o ensino newtoniano cartesiano, que dividiu a pessoa em várias partes, ensinadas em diferentes lugares. Obviamente, isso trouxe problemas sérios, porque em grande parte das faculdades não existe uma integração entre as disciplinas. Quer dizer, os professores podem ensinar de forma autônoma, o que significa que um professor de pediatria pode ensinar o que ele quiser, o de clínica médica o que ele quiser, e o de pneumologia o que ele quiser, e assim por diante. Então, aí, na faculdade, nós conseguimos integrar e fazer também com que os alunos desenvolvessem muita parte social. E os nossos alunos foram os primeiros colocados na área rural, na área urbana, atendendo as pessoas em centros de saúde, em escolas, em domicílios, para ter noção do que era a parte social das pessoas. A parte social, os aspectos sociais da medicina e da pediatria, dificilmente poderiam ser ensinados dentro do hospital. Então, eles participavam desses programas no exterior para desenvolver a parte social. E mais, lá também nós tínhamos um ensino de psicologia, antropologia e sociologia, porque nós achamos importantíssima a formação de médico com esses conhecimentos. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, mas eu queria deixar uma pergunta para o próximo bloco. Em 1988, quando o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria criou o Comitê de Defesa dos Direitos da Criança e da Adolescência, que redundou no Estatuto da Criança e Adolescente. Eu indago, professor Lisboa, se a atual versão do Estatuto está adequada para garantir os direitos da criança e do adolescente. Voltaremos com a resposta a essa pergunta já já. Voltamos com essa interessante conversa com Antônio Márcio Junqueira Lisboa. Poderia nos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente? Em 1988, eu fui eleito, quando professor da Universidade de Brasília, eu fui eleito chefe, o coordenador da Comissão Criança e Constituinte do Distrito Federal, e participei ativamente da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente.
eu acho que como até a Constituição sofreu modificações com o correr do tempo, eu acredito que tenha que haver alguma modificação no Estatuto. Embora ele tenha sido um instrumento muito importante para se defender os direitos da criança. Poderia, professor Lisboa, destacar a importância dos cuidados na primeira infância, na construção da personalidade e da cidadania? Essa é talvez uma das perguntas mais importantes que poderiam ser feitas. Porque tudo se forma nos 6 primeiros anos de vida. Muita gente não sabe, ou a maioria das pessoas, mas nós somos, do ponto de vista de formação de personalidade, o que nós éramos com 6 anos. Que significa que a nossa estrutura se forma nos primeiros anos de vida. E, infelizmente, esse período é dado uma importância muito pequena. Então, todos os fatos que ocorrem dessa faixa, refletem sobre o futuro cidadão, tanto do ponto de vista físico, como de vista social e emocional. E nessa fase, a família tem uma importância crucial. Eu escrevi até vários artigos mostrando o papel da família na formação do cidadão e o papel da família na formação do marginal. Quer dizer, acho que os acontecimentos, inclusive, por exemplo, em relação à saúde, nós temos uma quantidade razoável de doenças que têm o seu início nos primeiros anos de vida. Uma delas é a arteriosclerose, por exemplo, câncer. Então, imagine que o que nós estivemos fazendo na criança nesses primeiros anos são coisas que vão repercutir durante toda a vida, durante 50, 60 anos. Professor Lisboa, em seu livro Ensino Holístico da Medicina, editado pelo Conselho Federal de Medicina, o caro professor escreveu o seguinte: o aluno de medicina tem que aprender que nós médicos temos uma responsabilidade social só comparável com a dos professores. Aqueles que pensam mais no sucesso material do que na sua missão, os acomodados, os egoístas, os negligentes, os irresponsáveis e os imaturos nunca serão bons médicos. Poderia se aprofundar nesse ideário virtuoso? Essa é a minha colocação. Talvez decorra da minha família de médicos, que o meu avô era médico. Tem um tio médico e meu pai foi o primeiro sanitarista do estado de Minas. E todos eles tinham uma contribuição social muito grande. E, além disso, eram pessoas muito queridas. Então, naquela época do meu avô, não tinha quase recurso nenhum. Entretanto, o nome dele está perpetuado na principal rua de Itajubá, ele tem o nome na maternidade, o meu tio tem nome num dispensário, tem nome de rua, o meu pai recebeu o nome do local que ele trabalhava. Quer dizer, eram pessoas que tinham poucos recursos. Né? E por que eles foram considerados grandes médicos? Porque tinham essas qualidades. A pobreza, por exemplo, o meu avô, ele pôs um anúncio no jornal, quando começou a clinicar, e dizia assim: pobres não pagam. Anúncio no jornal, no consultório. Meu pai seguiu essa linha. Meu tio foi chamado pai dos pobres de Itajubá. Por quê? Pelo carinho que ele tinha com os pobres. Então, eu convivi e vivi com eles. Viu? E depois entrei na medicina. Infelizmente, na medicina existe muita gente ainda que não cumpre aquilo que eles preceituavam. Né? E isso decorre
infelizmente, do ensino médico. Então, quando você coloca o aluno de medicina na comunidade, por exemplo, ia para a Fercal, ele vai ver como é que aquele indivíduo mora, como é que ele vive, não é? Então, você pega, por exemplo, o ensino da medicina quando é feito em hospital, ele deixa de atender muita coisa em relação à família. É muito diferente você atender um paciente no hospital do que ir na casa dele, ver o que ele tem, ver os filhos, né? Por exemplo, no Hospital de Sobradinha, eu dizia aos meus alunos e os residentes, né, vocês nunca vão fazer uma prescrição dos dois lados do papel. Porque se vocês fizerem isso, no fim do mês, a pessoa chegar para mim e vem perguntar, doutor, qual o remédio que o senhor quer que eu compre? Porque eu só tenho dinheiro para comprar um. Isso é ensinado. O cuidado com carinho. Meu pai dizia, meu filho, no consultório, você não deve tratar mal, mas você tem que tratar diferente do hospital. Porque no hospital, aquela pessoa depende de você. Quando é no seu consultório, se ele não gostar de você, ele tem 10 médicos para procurar. Então você tem que ter um carinho especial para essa pessoa que vai te procurar, porque não tem recurso nenhum. Esse merece todo o carinho seu, todo o cuidado e toda a paciência. Isso eu fui educado assim. E isso foi transmitido nessa colocação que você fez. E uma preocupação grande minha em Sobradinho é sobre essa parte humana da medicina, né? E eu tive uma sorte grande, porque vários desses alunos meus, vários que eu tive, né? Eles vêm praticando isso que eu estou te falando. E lembro, tem vários que estão fora do Brasil, chegam para mim e dizem, professor Lisboa, eu ainda me lembro do senhor quando dizia isso, quando dizia aquilo, que gravaram. Porque nós principalmente na Uninamp, na parte pobre, por exemplo, eu vejo médicos que atendem, tem 10 consultas marcadas, né? Ele atende 5, tem uma pessoa precisando, vai falar com ele, doutor, tem mais uma aqui para ser atendida, ele diz, não, eu já atendi os meus marcados, não atendo mais nenhum. Como é que você pode aceitar isso? Né? Como você pode aceitar isso? Quer dizer, o médico tem que ser, é o que eu falei, do ponto humano, mais do que até o professor. Talvez até padre, por isso que muitas vezes nos chamamos de sacerdote da medicina. E isso é muito interessante, porque eu escrevi um outro artigo que diz o seguinte, nós temos que voltar àquela época que eu vivi, de dizer abaixo de Deus, o doutor fulano. Quantas vezes eu ouvi isso quando criança, da minha família e dos médicos da minha cidade? Hoje está escasso, né? Pelo contrário, né? Às vezes nós estamos vendo uma série de queixas dos médicos, né? Algumas razoáveis, outras não, mas colocam os médicos aqui em conselho regional, processam o médico, na verdade. Isso porque a maioria dos casos, porque falta relação médico-paciente. Não é por erro médico. Quer dizer, é a família que não foi tratada convenientemente e aí resolve processar o médico. Não por falha técnica, falha de comportamento. Isso tem que ser ensinado. Isso é ensinado por quem? Pelo professor. Quer dizer, e o exemplo dele. Ele, professor, tem que ter exemplo. Né? Professor Lisboa, nós vivemos atualmente num clima de violência e de falta de ética. Como prevenir esses males na educação de nossas crianças e jovens? Eu, pelo menos, há 25 anos, tentando convencer as autoridades, o governo, o Senado, Câmara, Ministério Público, todas as autoridades que você possa pensar, para convencer que a diminuição da violência é um problema pediátrico, quer dizer, da criança. Quer dizer, não vai melhorar essa situação de violência se nós não cuidarmos da nossa criança. O que o governo vem fazendo é tentando resolver as consequências de indivíduos portadores de comportamento antissocial. É um indivíduo que mata, que
briga com a mulher, esfaqueia, o roubo, o deputado que rouba, o rico que na empresa dela também é corrupto. Essas condições todas, o governo está tentando corrigir. Não vai resolver nada. Esse último que vão colocar, esse último plano de prevenção da violência, esse que vai sair agora, não vai dar em nada. Quando puseram aquelas unidades do Rio de Janeiro, isso não vai dar nada. Hoje está dando o quê? Estão matando os policiais das unidades, né? É o que está acontecendo. Não adianta nada, porque eles estão contando o bandido. Se ele não tem condição de roubar banco, ele rouba a caixa eletrônica. Se não for caixa eletrônica, é o carro forte. Se não for, ele rouba o governo. Viu? Quer dizer, ele é ladrão. Viu? Quer dizer, você tem o quê? O padre pedófilo. Você tem o político corrupto. Né? Você tem os caras que assassinam. Assassinar hoje, você vê friamente. Eles dão um tiro na pessoa sem motivação nenhuma. E aí o governo tenta combater isso. Não é por aí. O que nós escrevemos e falamos, fizemos N conferências, é que nós temos que cuidar da formação do indivíduo. Porque o indivíduo que aprende honestidade nos primeiros anos de vida, ele não rouba. Então, quem é que rouba? É o que não aprende. Então, ele chega a 6, 7 anos, ouviu? Ele não é honesto. Ele não é desonesto, mas não é honesto. Viu? Então, essas crianças que não foram bem cuidadas, nesse livro eu escrevo que aos 6, 7 anos, quando estrutura a personalidade, eles têm na sua cabecinha a semente da violência. Ela está ali. Daí para frente precisa ser adubada. E adubar o quê? Aí depende da família dele, depende do meio onde vive, né? E bem adubado ele vira um assassino, bem adubado ele vira um corrupto. Então nós temos que centrar nisso. Nesse livro eu escrevo, porque às vezes diz assim, mas você diz isso, mas não diz como. Nesse livro que eu escrevi é como. Eu escrevi o como. Como é que você tem que educar a criança? Como é que tem que ensinar a disciplina e os valores? Quer dizer, isso tem que ser ensinado. Eu aprendi no curso primário. Tem que ser ensinado. Lealdade, amor ao próximo, caridade, não é? Honestidade, isso tudo. A criança não nasce, o bebê não tem isso. Ele tem que aprender nos primeiros anos de vida. Se ele não aprendeu, aí depende de onde ele estiver. Professor Lisboa, o movimento 2022, o Brasil que queremos, quer envolver os jovens na busca de caminhos para termos um Brasil justo e melhor. Poderia, nesse minuto final do programa, dar uma mensagem aos jovens? Bom, a minha mensagem aos jovens, em primeiro lugar, eu diria que os jovens dependem da formação. Porque, como pediatra, muitas vezes eu leio que precisamos de dar limites aos jovens e princípios aos jovens. Na minha ideia, isso é quase impossível, porque a fase de se ensinar a disciplina, os limites, a autoestima, tudo isso que torna um indivíduo um bom cidadão tem que ser fornecido nos primeiros anos de vida. Quer dizer, se ele chegou jovem e não tiver esses valores, consertar é um problema muito complicado. Sobre adolescente, eu escrevi também um livro, porque chama-se Adolescência, Aprenda a Entendê-los. Porque muitas vezes nós recebemos no consultório o adolescente ou a família que está pedindo psiquiatra para o adolescente. E o adolescente é um indivíduo diferente. Ele é um indivíduo, por exemplo, que tem... a maior parte dele tem muitos valores. Por isso que na guerra se bota o adolescente, porque o adolescente é um dos caras melhores para brigar. Né? Por que morre mais adolescente? Porque na adolescente entra os hormônios. Então ele fica mais irritado, ele fica mais combativo e tudo. Por isso que um adolescente marginal é um indivíduo de alto risco, porque ele não tem medo.
Quando você começa a ter medo, você ficou velho. O velho é que tem medo, ele não tem medo, ouviu? Então, nós, como pediatra, temos que ensinar para a família. Eu tenho um livro, né, que diz isso que seu filho está fazendo, não precisa de psiquiatra. Esse menino, ele está acima da adolescência normal. É porque eles fazem isso. E aí tem a compreensão da família, que é importantíssimo. Né? A família tem que entender que eles são assim e dar o apoio todo ao adolescente para que ele passe essa fase e fique passando a ter medo, né? Aquilo que nós, infelizmente, temos na nossa cidade. Infelizmente, professor Lisboa, estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria de agradecer a esse professor, que é um jovem de 90 anos, né, pela oportunidade dessa conversa, inundada de mensagens virtuosas para todos nós. E muito obrigado, professor Lisboa, e nos veremos numa próxima oportunidade.